Olá meus amigos Book Crushers, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal e uma pergunta sincera: o que vocês fazem quando têm a oportunidade de passar o dia inteiro lendo? Eu agarro ela com as unhas e os dentes. Ok, antes de falar sobre essa maratona 24 horas que eu vou fazer e compartilhar aqui com vocês, eu vou perguntar: vocês já curtiram o vídeo aqui embaixo? Eu sempre digo isso, mas é muito importante vocês curtirem os vídeos que eu posto aqui no canal para ajudar os algoritmos do YouTube a compartilharem mais os vídeos do Book Crushers na timeline de todo mundo. Lembrando que se você também ainda não for inscrito por aqui no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative esse sininho para estar sempre sabendo quando tem de novo por aqui. E todo livro que eu citar aqui nesse vídeo vai ter um link de compra aqui embaixo na caixa de informações, que vocês comprando através dos meus links da Amazon. Eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Agora, voltando ao foco do vídeo, eu vou ter esses 2 dias sozinho em casa. E o que eu decidi fazer? Usar esse primeiro dia para fazer uma maratona 24 horas de leitura. Começar à meia-noite e terminar à meia-noite do dia seguinte. Por qual motivo? Porque, bem, eu tenho uma pilha acumulada de livros aqui em casa que eu quero muito movimentar. Eu tô com essa coceira, sabe? De fato ler os livros que eu tenho aqui. Eu até comecei uma ação aqui na estante para deixar esses livros não lidos, mas visados. Depois, porque eu tô quase no fim da minha meta lá do Goodreads, da minha meta de leitura, de 52 livros nesse ano 2019. E falta pouquíssimo para alcançar essa meta, então quero que com essa maratona eu já chegue e possa ler tranquilamente até o final do ano. E sem falar, né, que a tranquilidade de ter a casa toda só para você é muito boa. Tanto que eu não vou mexer na internet, eu não vou editar vídeo, eu não vou editar livro, eu não vou fazer ilustração, não vou ver Netflix, não vou ver YouTube, não vou fazer nada. O meu foco nesse dia inteiro vai ser só a leitura. Eu espero de verdade que vocês me acompanhem nessa minha aventura e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Tudo bem, vocês estão vendo o tampo da minha mesa aqui do quarto porque eu acabei percebendo que eu simplesmente me esqueci de compartilhar com vocês qual é a minha TBR, entre aspas, de livros que eu pretendo ler dentro dessas 24 horas. Não tem nada muito fixo, na verdade, são mais sugestões mesmo que eu tenho, ideias. Aqui está o meu Kindle, que não vai ser o foco dessa maratona dessa vez. Eu geralmente uso muito Kindle quando eu estou fazendo maratona, mas dessa vez eu quero deixar ele um pouco de lado, porque eu quero ler coisas físicas. Então aqui do lado eu separei pelo menos os 3 livros físicos para mostrar para vocês. Um deles é o E Se Acontece, da Melanie Harlow e do David Romanov, que eu comprei no mês passado em promoção na Amazon e eu já quero começar, né, a ticar todos os livros que eu comprei esse ano para não deixar passar nada pro ano que vem. Eu também quero ler durante essas 24 horas o Meu Crush de Nova York, da Rafa Fustanho, lançado por aqui pela editora Giftbox. Eu peguei esse livro emprestado da minha amiga Nath, que ela comprou na Bienal. É um livro bem fininho, ele tem menos de 150 páginas e eu gosto de acompanhar bastante o canal da Rafa aqui no YouTube, então vamos ver o que eu vou achar desse livro. Peguei esse físico aqui também, Os Senhores do Submundo, Cão da Lua, do Eric Lehman. Eu adoro a trilogia das estrelas do Eric Lehman, ele é um autor de fanto juvenil. Esse livro foi lançado pela Roku também e ele é bem fininho e ele tá na minha meta de 12 livros para 2019, então eu quero dar um pequeno foco para essa meta que eu simplesmente ignorei no esse ano completo. Aqui é o meu bullet journal, né? Eu peguei algumas histórias e quadrinhos dos meus sobrinhos, mas não vai ser o foco dessa maratona. A Turma da Mônica vai ser para momentos de distração. Eu peguei essas 2 HQs da mesa 44 do Rafa Pinheiro. Cada uma tem um tema diferente. Ele é publicado de forma independente e faz parte desse projeto das 24 horas de quadrinho, e eu gostei assim do traço, são bem interessantes e meu sobrinho gostou bastante, então vamos ver o que eu vou achar. Eu peguei também essa daqui, que é fininha também, Leona Pop, que é do Leonardo Rimeira e arte de Dani Bolinho, que vai ser uma HQ sobre uma drag queen brasileira. E também tem essa revista aqui, Canalha, que é uma HQ antológica com vários autores e quadrinistas nacionais. Tem várias pessoas bem interessantes aqui nessa HQ, eu peguei também lá com os meus sobrinhos. Basicamente é isso que eu tenho para ler em 24 horas. Eu espero conseguir, eu espero acrescentar mais coisas durante esse vídeo. Torçam por mim. Bom dia, pessoas, como é que vocês estão? Então, né, a nossa maratona já começou daquele jeito, porque de fato era para eu estar acordado à meia-noite, começar a ler e ficar, né, essas 24 horas acordado, só que o que aconteceu? Eu dormi. Vão dar 6 horas no momento, tá um pouco
quente, para não dizer outra coisa. Então, né, já temos 2 fatores contra mim nesse começo de maratona. Porém, eu comecei preparado e eu tenho uma pequena carta na manga. E que carta na manga é essa? É o E Se Acontece. Pois, como vocês podem ver, eu já estou na página 150 do E Se Acontece. Porque eu ia começar a ler esse livro em uma outra tentativa de maratona que eu ia fazer no dia 12 desse mês. Só que, como eu tive que sair mais de noite, eu meio que parei a maratona e deixei o livro parado de lado. Então eu vou começar, né, o E Se Acontece já da metade dele, o que pra mim é uma maravilha. Esse livro aqui do David Romanoff e da Melanie Harlow, nós vamos conhecer 2 personagens, o Derek e o Maxim. O Maxim é esse rapaz que nasceu na Rússia e tá se mudando para os Estados Unidos devido a um sonho de ser roteirista. Ele é bem novinho, ele tem menos de 25 anos e literalmente está se mudando para a Califórnia com um sonho no bolso dele e nada mais. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele acaba sendo assaltado dentro de um bar, que ele tá ali para jantar. Levam a mala dele, só deixam ele com o passaporte e um caderno que ele anota ideias e inspirações e até um pouco sobre o seu dia a dia. A dona desse bar, a Ellie, ela fica extremamente chateada por isso ter acontecido dentro do estabelecimento dela, porque ela se simpatizou bastante com o Maxim, que é uma figura assim extremamente carismática. Então o que ela faz? Ela tem um irmão mais velho que é solteirão, que é o Derek, e ele é todo certinho, ele ajuda as pessoas, ele tem mania de limpeza. Então ela liga pro Derek e fala assim: olha só, Derek, eu tenho esse rapaz aqui que ele veio da Rússia, ele acabou de ser assaltado, ele tá sem dinheiro, ele só vai conseguir dinheiro daqui a 2 dias. O amigo que ia buscar ele não apareceu, tem como ele ficar nesses 2 dias na sua casa enquanto ele vai se resolvendo por aqui? O Derek, ele vai lá e vai a contragosto ajudar o Maxim, muito mais por conta da irmã do que outra coisa. Só que aí ele olha pro Maxim e ele acaba despertando sentimentos que o Derek esconde nesses anos todos, sabe? Nesses 35 anos de vida. Porque sim, Derek ainda com 35 anos ainda está no armário. Ele tem muitas questões contra a própria sexualidade, ele é bastante oprimido, sim, você percebe que essa opressão que ele carregou durante a vida inteira com relação aos pais, às crenças dele, podou muito o Derek e a forma como ele vê o mundo e até na forma como ele se comporta também. E assim, a chegada do Maxi na casa do Derek que vai mudar toda essa situação. E esse é o ponto de partida. E assim, eu tô completamente apaixonado pelo Maxi. O Maxi assim, é muito, 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 muito amor. E os capítulos são interligados, né? O Derek e o Maxi vão narrar cada um uma parte da história. Só que assim, o Derek tem probleminhas com o Derek. Ele é meio chato, sabe? Ele é meio insuportável. Eu sou extremamente empático com a situação dele. Eu entendo o processo que ele tá passando. Eu acho simplesmente genial os autores escolherem mostrar a saída do armário de um cara que é bem mais velho do usual, por assim dizer, porque muita gente acredita que se não acontecer na adolescência não acontece mais, e não é bem assim que as coisas acontecem. E a construção do personagem Derek é muito isso, sabe? Só que assim, ele tem uns pensamentos meio sabe, que dá vontade de esganar um pouco ele. Pela forma como a história está sendo narrada e construída, eu quero acreditar que é justamente para mostrar que o Derek ainda tem muito do que se aceitar e do que se desconstruir. Porque comparado ao Maxim, o Maxim é completamente diferente. Então você percebe que existe esse choque sobre como cada um se vê. Mas assim, o Derek tem uma fixação com o corpo dele e com o corpo masculino que me irrita. Corpo masculino padrão, obviamente, né? A pessoa que vai na academia, que é toda malhada, etc e tal. E o Derek, ele é muito escravo disso. E eu não sinto muito que isso vai ser desconstruído também, assim como as outras situações do Derek. Então toda vez que ele vai falar sobre o corpo dele, sobre a academia que ele faz, sobre, né, as coisas que ele sente atraído no Maxim, eu fico meio... céus. Mas isso também parte muito do princípio que esse aqui é um romance MM, né? Não é exatamente um romance LGBTQ+, ele é um romance erótico gay. Então, querendo ou não, ainda tá muito preso essa coisa da estética padrão. Mas enfim, né? Eu tenho metade do livro para terminar. Então, quando terminar, eu venho aqui do de veredito para vocês, ok? Tenho que fazer isso e não deixar o calor me impedir. Torçam por mim. Muito bem, são 9h30 da manhã e eu terminei o E Se Acontece. Como eu disse para vocês na nossa primeira atualização, faltavam só a segunda metade do livro para terminar essa história e eu consegui
devorar, assim, num estalar de dedos, os acontecimentos finais desse romance. E acontece a redenção do Derek, ele vai aprender a se aceitar muito mais, ele vai perceber que a mania de organização dele, essa preocupação de pensar o que as outras pessoas vão achar dele, de estar sempre ali, impecável, para ninguém nunca falar mal dele, sempre foi um aspecto dele se reprimir bastante. Eu gostei muito, muito, muito desse aspecto desse livro, a forma como ele vai se abrindo com as pessoas ao redor dele. Eu só achei assim que o clímax poderia ter sido mais um pouquinho impactante do que ele foi, devido a tudo que aconteceu, sabe? Eu achei um caminho meio fácil. A gente vai com aquela expectativa assim, nossa, vai ser uma cena extremamente emocionante. Foi ok. Mas foi sim uma leitura bem divertida. Como vocês podem ver aqui, só tem uma sinalização porque eu fui ler esse livro pensando assim, olha só, é um livro MM. Então, né, eu já sou meio escaldado nesse gênero. Alguns são bem sexistas. Então vamos ver como é que ele vai tratar essa questão, porque muitas autoras confundem. E não vamos negar, confundem mesmo. Só que, né, só houve um deslize essas 300 páginas, então vamos bater palmas para Delaney Hallow e David Romanoff. E mesmo assim, esse deslize assim dá pra ser um pouco perdoado, sabe? Porque foi uma colocação idiota dentro do personagem Derek, foi. Mas não é tão problemático assim quanto a gente acaba encontrando no mercado. Dei 4 estrelas para esse Acontece. Estou satisfeito com essa leitura e com esse livro. Agora eu vou tomar café, porque eu estou com fome, vou tomar banho e volto na próxima atualização com a minha próxima leitura. E para vocês terem noção do meu comprometimento com esse vlog, o meu sanduíche já estava até pronto, mas eu só me permiti comer depois de terminar de falar sobre esse Acontece. Aí eu acabei pegando o sanduíche e ele já está até frio. Vamos fazer o quê? Então, depois do café da manhã, eu resolvi pegar para ler o Leona Pop e eu fui meio trollado, vou confessar, porque isso aqui na verdade não é o quadrinho completo. E esse folheto na verdade é a introdução da história que vai ser publicada em janeiro de 2020. Ou seja, eu só li tipo uma prévia da história, que ainda nem foi lançada, que ainda vai lançar. Eu estou com um pezinho ali, levemente interessado, para poder ter acesso à HQ completa. Mas não foi uma leitura completa, né? Foi, sei lá, uma prévia. Então eu vou pegar as outras HQs para poder ler e volto aqui para conversar com vocês. Então, só explicando que não é de fato a HQ, é só uma prévia da história que ainda vai ser publicada. Vou aproveitar que estou gravando vlogs para vocês para mostrar essa nova minha organização que eu coloquei aqui na minha estante, pois esses livros virados ao contrário são justamente livros que eu ainda não li. E basicamente isso está servindo para mim como uma espécie de auxílio visual, para assim que eu olhar para a estante eu perceber quais são os livros que de fato ainda não foram lidos e dar aquela coceira em mim, sabe, de que olha, eu preciso ler esse livro para ser merecedor de fazer eles voltarem a mostrar, a exibirem as lombadas para mim, porque sou uma pessoa extremamente metódica e ver esses livros ao contrário me deixa meio agoniado, sabe? Então tá sendo meio que essencial justamente para fazer a minha vontade de ler ativar. Tanto sim que todos os livros que eu virei de costas nas minhas prateleiras, eu tô com muita vontade de ler, justamente para poder exibir as lombadas deles, porque eu adoro lombadas e estou sendo privado de olhar para a lombada deles enquanto eu ainda não ler. Enfim, não me julguem, mas eu vou tomar banho e vou ler a HQ agora. Bem, agora no finzinho da manhã eu peguei 2 HQs para ler, que são do mesmo autor e são da mesma série, que foi essa aqui, Mesa 44, ilustrado e escrito pelo Rafa Pinheiro, e foram 2 volumes. Esse aqui, chamado Censura, e esse aqui, chamado Julgamento. Essas histórias do Rafa Pinheiro têm como cenário um bar que realmente existe aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, que é o 7 vezes mais, e ele ilustra essas HQs nessa mesa 44 do bar. E as situações todas, elas vão começar e vão ter como ponto de partida esse bar. Só que, como vocês podem ver, cada história vai ter uma temática completamente diferente. O Rafa Pinheiro vai pegar uns temas super atuais e narrar para o leitor da forma mais crua e mais genial possível. Nessa aqui, sobre julgamentos, é justamente sobre o julgamento humano sobre o próximo, sobre como ele acha e acredita que deve ser a justiça. Ele vai falar um pouco sobre criminalidade e a visão que uma parte da população brasileira possui sobre esse tema, e como às vezes, né, as nossas convicções podem retornar contra a gente. O final dessa HQ aqui foi simplesmente genial e me deixou completamente arrepiado. É um traço bem simples e, como vocês podem ver, muito do que vai acontecer se passa mesmo nesse bar.
Mas sério, o que aconteceu no final eu realmente não estava adivinhando. Porque é uma crítica tão forte, tão certa, sabe? A essa figura do cidadão de bem que, né? Enfim, muito, muito, muito bom. Depois eu li essa aqui sobre censura. E essa vai ser narrada de uma forma diferente, porque nós vamos ter presente e passado, também partindo do ponto lá desse bar, o 7 vezes mais. E na parte de cima nós vamos ter o que aconteceu no presente, e na parte de baixo nós vamos ter o que aconteceu no passado, durante o período da ditadura militar. E aqui são pessoas falando sobre a ditadura militar, e algumas pessoas que não acreditam que a ditadura tenha acontecido. E aqui, durante um período que realmente aconteceu, e o final é tão forte quanto o final de Julgamento. E, de verdade, eu tô completamente apaixonado por essas histórias da Mesa 44. Tem muito mais outras histórias que o Rafa Pinheiro escreveu. Tem já nas livrarias um volume único com todas essas histórias reunidas. E no site do autor, essas duas HQs vendidas separadamente. Mas, de verdade, se as outras histórias forem tão incríveis quanto essas duas que ele apresentou aqui, eu quero de verdade ter o volume único dessa Mesa 44. Sério, incrível, incrível, incrível de verdade. Eu dei 5 estrelas para cada uma dessas duas histórias. E agora, né, um pouquinho antes do almoço, eu vou pegar para começar o meu Crush em Nova York, da Rafa Fustanho. É um livro bem curtinho, que eu devo ler super rapidinho. Vou começar, vou almoçar, depois eu volto a ler e eu volto a falar aqui com vocês sobre o que eu achei sobre essa história da Rafa Fustanho. Então, hoje está tão quente, tão quente, tão quente que eu tive que tomar mais um banho. E eu já tô achando que vou ter que tomar mais um terceiro, porque eu desliguei agora o ventilador para gravar esse vlog para vocês e já tô derretendo em bicas. Mas enfim, já passou das 2 da tarde e eu terminei a minha 4ª leitura dessa maratona de um dia que eu tô fazendo, que foi o meu Crush em Nova York, da Rafa Fustanho, lançado por aqui pela editora The Gift Box. Rafa Fustanho, ela é uma blogueira das antigas, ela tem canal aqui no YouTube, ela também posta comentários sobre os livros e os filmes que ela assiste lá no Instagram. Eu acompanho o canal dela aqui no YouTube. Então quando a minha amiga Nath comprou esse livro lá na Bienal e leu, fiquei com muita vontade de ler também, e ela acabou me emprestando. E ele é super rapidinho, ele é basicamente uma novela, ele tem menos de 150 páginas. E vai contar a história dessa protagonista, Charlotte, que perdeu o emprego, o pai traiu a mãe, saiu de casa e ela tendo esses problemas na família. Ela tem uns 25 anos quando começa essa história e ela decide realizar um sonho dela nesse momento de vida. Ela pega o fundo de garantia que ela recebe pela empresa ter falido e vai para os Estados Unidos conhecer Nova York, um cenário dos filmes que ela sempre assistiu e das séries que ela acompanhou, e ficar durante 2 semanas, mais ou menos, 2 ou 3 semanas, na casa de uma tia que mora lá na cidade. Chegando em Nova York, ela vai começar a passear com essa tia pela cidade, obviamente, tudo está, como os jovens dizem hoje. E quando ela entra numa Starbucks, ela acaba tropeçando, por assim dizer, nesse barista, que é o Ethan. Ele derruba café nela. Nesse momento, né, desse choque entre os dois, literal, vai rolar uma atração. Ela não vai deixar de pensar nesse barista que derrubou o café nela, até reencontrar ele novamente pela cidade, né, e ele se tornar o crush dela de viagem. Enfim, é muito engraçado ler esse livro porque você percebe muito da voz da Rafa Fustanho enquanto tá lendo ele. Pelo menos eu que acompanho o canal dela aqui no YouTube, é muito perceptível, sabe? A forma como a personagem se expressa, a forma do ritmo da narrativa, sabe? Eu conseguia ouvir a voz da Rafa Fustanho mesmo enquanto eu estava lendo essa história. Você percebe também que houve uma pesquisa para ela ambientar, né, a narrativa. Afinal, vão ter muitos passeios, ela vai visitar muitos lugares e a Rafa vai detalhar um pouquinho como é esse ambiente, sabe? Você percebe que ela realmente foi a fundo na cidade para deixar o texto mais verossímil possível. Eu gostei muito da parte dela visitando a cidade, conhecendo a cidade com a família. Entretanto, porém, contudo, todavia, o foco do livro, no caso, vai ser, obviamente, esse relacionamento dela com o Ethan durante os 20 dias que ela vai passar nos Estados Unidos. Só que eu não senti muita liga no casal, sabe? Eles não são problemáticos nem nada. Na verdade, a Rafa Fustanho até traz um personagem que, num primeiro momento, ele não é perfeito. Você, de cara, percebe que ele não é um cara perfeito e tal. Só que ele é um cara chato. E a própria personagem também, ela é comum, sabe? Então é um personagem comum com uma garota comum e que ficou meio ok. Não houve tantos conflitos assim no decorrer do livro. Eu acho que precisava disso, sabe? Para os personagens se desenvolverem mesmo enquanto um casal. Esse conflito só vai acabar surgindo no último terço da história. E foi aí que eu realmente comecei a sentir algo por ele, sabe? A torcer por ele. Mas nas 2 primeiras partes do livro não aconteceu isso. O que foi uma pena. Afinal, o grande foco da história, de fato,
é o relacionamento dos dois. Eu dei 3 estrelas para Meu Crush de Nova York. Eu acho que a escrita da Rafa Fustanho é muito promissora, mas teve esse problema de eu não me conectar com o casal protagonista, que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Até o momento, né, dessa maratona, eu já li essas 2 HQs, li o livro da Rafa e terminei o E Se Acontece. Então já são 4 leituras em um dia, na verdade menos de 12 horas, né, se a gente for contar. E eu tô muito surpreso porque isso nunca aconteceu de verdade, gente. Se eu leio um livro completo em um dia, já me dou por satisfeito. Mas agora eu vou tentar ler essa HQ aqui, A Canalha. E eu acho que eu vou dar uma pausa um pouquinho, porque eu tô sentindo o meu cérebro um pouco lento. Mas enfim, quando terminar a Canalha eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei e se eu vou continuar a maratona ou se eu vou dar uma pausa. Então, pessoal, já são quase 5 horas da tarde. Eu tô morrendo de calor e eu tô pavoroso, então por isso que eu só vou mostrar a leitura mesmo. E eu terminei essa revista aqui, A Canalha Especial, que foi lançada pela editora Ópera Gráfica. E é uma antologia, alguns nacionais e outros são espanhóis. E todas as histórias basicamente contam com protagonistas que seriam vilões, basicamente, sabe? Sem escrúpulos e essas coisas. As minhas histórias favoritas foi a Serviço Profissional, essa primeira aqui, que é do Spaca e do Vander Tunes, que é sobre um assassino profissional. A Tempestade sobre a Montanha, que é a história que está na capa, é muito boa. É do Vander Tunes, do José Aguiar. Gostei de Jogos de Azar também, do Jorge Zetzner e do Rubi Pelegeiro, que se passa na Grécia e tem uma reviravolta no final maravilhosa. As únicas que eu não gostei muito foi, de fato, Segredos de Confissão, apesar de ter um plot twist legal. Eu não curti muito a forma como foi contada. A Força do Hábito também eu achei gráfica demais e sem propósito algum. Enfim, eu dei 3,5 estrelas. Agora eu vou passar para Os Senhores do Rochedo Escandalua, do Eric Lehom. Eu já comecei, como vocês podem ver, eu já estou na página 92 e eu vou tentar, e eu acho que essa vai ser minha última leitura. Eu não vou fazer as 24 horas completas não, porque eu já tô meio cansado de ler, sinto que eu tô com um porre de vinho, sabe? Que o cérebro fica meio lento e esponjoso, então acho que eu tô me sentindo assim já. Eu não tô me concentrando tanto quanto tava me concentrando de manhã. Ainda mais pelo calor que tá fazendo. Mas enfim, se eu conseguir terminar de ler com o da Lua, eu volto aqui pra atualizar pra vocês. E nós finalmente terminamos a última leitura dessa minha maratona quase 24 horas, que foi, como eu disse para vocês, Os Senhores dos Rochedos, Escandalua, do Eric Lehom. É a primeira parte dessa duologia espacial do autor de O Livro das Estrelas, que foi um dos meus livros favoritos da adolescência. Eu acabei encontrando essa história completamente por acaso na imprensa oficial, no Poupa Tempo, e eu me arrependo de eu não ter comprado o segundo volume na Bienal desse ano, que tinha lá no stand da imprensa oficial pelo mesmo preço, e eu peguei na mão e eu acabei não pegando, porque essa história termina num baita cliffhanger do que vai acontecer na próxima aventura. E enfim, vou explicar pra vocês, vou deixar o livro aqui em cima. Desculpem-me pelo ruído de fundo, mas é que realmente não dá para gravar nenhuma atualização sem ventilador. Enfim, a história vai se passar nesse sistema solar aqui que se chama Drasil. Nessa galáxia aqui de Drasil, os planetas eles são governados por 2 reinos opositores, que é Niflhel e Muspel. Niflhel ele funciona através de um império e Muspel ele é através de clãs. Faziam alguns anos que eles não entravam em conflito, territórios e planetas, essas coisas assim, até que o clã de Muspel eles acabam atacando esse planeta morto aqui. Será que vocês estão vendo? Focou, né? Então, eles atacam esse planeta morto, que é uma fonte de energia que faz com que tanto Muspel quanto Niflhel viajem pela velocidade da luz em um período de tempo muito menor do que eles fariam em uma viagem tradicional espacial. É a partir desse ponto que o governo, né, de Niflhel convoca esse rapaz aqui, que é o Vankren, e o Vankren vai acabar saindo em expedição justamente para lutar contra essa força inimiga que tomou conta do planeta morto. Dentro dessa espaçonave do Vankren vão ter 3 jovens aprendizes, que são esses 3 adolescentes aqui, e os 3 vão ter histórias bem distintas, já que a menina, ela é uma vidente, esse daqui é um mimadinho rico que quer ser capitão, esse aqui é um cozinheiro, e eles 3 obviamente vão acabar sendo amigos, e é a partir desse ponto que a história vai começar. Assim, o Vankren indo para essa missão de lutar contra o ataque
de Muspel contra o planeta morto, só que vai haver uma conspiração dentro da nave espacial dele. E é a partir desse ponto que a história de Cão da Lua, esse primeiro volume, vai começar. E vai acontecer muita coisa nesse livro aqui. Apesar de ser bem fininho, acontece muitas reviravoltas. Fiquei bem surpreso com os temas que o Eric Lehman vai tratar aqui. Ele vai falar um pouco sobre manipulação da verdade e da história. Tem até aqui duas coisas marcadas em que ele fala abertamente sobre isso no ano de 2003, gente. Algo que é um assunto recorrente em 2019. Essa parte aqui é numa conversa em que a protagonista ela tá tendo com a sua mestra, por assim dizer. Olha só o que ela fala. Veja você, as lembranças são por vezes embaraçosas e numerosas pessoas influentes no Neverhell gostariam de se livrar do passado para moldar o futuro ao seu gosto. Ele vai dando algumas alfinetadas com relação à manipulação histórica tratada por forças governamentais, que é meio assustador de você fazer esse tipo de leitura no presente momento, né, que nós estamos vivendo. Mas ele também vai falar um pouco sobre a visão assim que povos mais civilizados, entre aspas, têm por povos mais tribais. Afinal, a população de Muspel ela é mais tribal, e o próprio Vankry vai falar um pouco aqui na narrativa de que o governo de Neverhell trata eles de uma forma meio errônea, porque eles desconsideram a cultura e a forma como eles lidam, né, com a sociedade deles para tentar impor a forma como é a sociedade de Neverhell, que é também um tema extremamente relevante e importante para os dias de hoje. Fiquei surpreso de verdade com a construção de mundo, e a narrativa do Eric Lehman aqui é um pouco diferente do que ele apresentou em O Livro das Estrelas, é um pouco mais complexo, mas eu gostei de verdade. Eu dei 4 estrelas, como eu disse, eu queria muito já ter em mãos O Segredo dos Abismos, que é o segundo e último volume da série, e enfim, essa foi a minha última leitura agora dessa minha maratona. Muito bem, pessoal, essa foi a minha maratona 24 horas de leitura. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido esse vlog e assistido até aqui. Se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo gostei, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem compartilhar com mais pessoas. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos e se tornem Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações, juntos com o meu perfil por Goodreads, além do link de compras desses livros lá na Amazon. Enfim, pessoal, como é que anda a meta do Goodreads de vocês? Como é que anda as leituras? Vocês já leram algum desses livros que eu comentei nesse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários, você sabe conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Remeneto para mais um vídeo de maratona do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.